amigos do Semente do Amanhã, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de estudo, mas hoje um vídeo de aprofundamento sobre a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós prometemos um vídeo sobre as raças que compunham, a origem do povo brasileiro. E nesse primeiro vídeo nós vamos falar dos sedentos da justiça divina, os portugueses. E vamos entender por que o Aloísio Elias, autor do capítulo que vai tratar sobre esse assunto na obra Celeiro de Redenção, e como eu disse, é uma obra que estamos usando para aprofundamento do nosso estudo, ele vai trazer um pouco dessa análise de como se deu a constituição social da pátria portuguesa, que é um dos pilares étnicos do Brasil. Ele vai nos contar que alguns pastores iranianos, aqueles antigos árias, lá na antiguidade, nos prelúdios da sociedade, eles caminhavam procurando terras para o seu rebanho, pasto para o seu rebanho. E então eles vão encontrar um local ideal lá na Península Ibérica, lá na costa da Península Ibérica. Só que quando eles chegam na costa da Península Ibérica, claro, eles já encontram uma galera lá. E passado esse primeiro momento de hostilidade entre eles passam a se relacionar, a se entender, a se misturar. E aí ocorre um processo de aculturamento, onde nós vamos botar aqui no cantinho esse significado. Aqui esse processo onde a gente se mistura as culturas e depois cada um leva um pouquinho, do outro. E aí eles se miscigenam, Mais adiante, a gente vai ter ali o grande Império Romano dominando uma vastíssima área do território da Terra, e a Península Ibérica não ficou de fora. Então a águia romana, ela vai lá também na Península Ibérica, e aqueles portugueses, aquele povo lusitano que já se encontrava ali na península, que já trazia, já condensava as tradições do povo celta, do povo grego, do povo germânico, ele vai incorporar também, nesse processo de aculturamento, a cultura latina. E aí, quando os reinos bárbaros invadem a Península Ibérica após a queda do grande império, eles acabaram ali assentando os seus tronos sobre uma sociedade pré-existente já de latino ibéricos aculturados. Bom, você acha que parou por aí esse processo de mistura? O Aloísio vai dizer que mais tarde, ainda com a presença islâmica na Península Ibérica, é que a Lusitânia vai conhecer então a sua plenitude no quesito pluralismo. Os sarracenos, eles implantaram um regime mais competente de cooperação entre os povos da península e concederam liberdade de culto e de trabalho às famílias cristãs e judias, o que potencializou as trocas de virtudes sociais. Pouco a pouco nascia então a pátria portuguesa e as muitas faces de seu universalismo incontido. O historiador Sérgio Buarque de Holanda, ele vai comentar essa plasticidade social portuguesa quando ele vai dizer o seguinte, que havia ali uma ausência completa ou praticamente completa entre eles de qualquer orgulho de raça, ou seja, já estava tão misturado que não existia um purismo, Eu sou tão misturado que essa coisa do orgulho de raça não me pertence. Então, isso era um processo que existia nos lusitanos. E essa é uma característica muito importante que vai vir para o Brasil, Aqui também nós vamos ter um grande processo de mistura. Nós estamos falando do primeiro pilar étnico, depois vamos falar dos negros e dos índios, que formam essa base do povo brasileiro, Então, assim, era tão misturado que esse sentimento de orgulho de raça praticamente não existia. E ele vai dizer o seguinte, essa modalidade de seu caráter que os aproxima das outras nações de estirpe latina, mais do que delas dos muçulmanos da África, explica-se muito pelo fato de serem os portugueses, em parte, já ao tempo do descobrimento do Brasil, um povo de mestiços, Então, o que a Aloísio vai falar pra gente? Que importa dizer que as nações, elas conservavam as qualidades morais
daquela comunidade espiritual que a constituiu. Reina a lei de afinidade e por isso fala-se de alma coletiva. E os portugueses, eles sentiam um palpitar no seu coração saudoso daquela espiritualidade degradada que um dia se aconchegara no colo amigo de Jesus. De quem que nós estamos falando aí? Dos capelinos. Parte considerável da linhagem capelina, os derradeiros exilados e as almas mais profundamente afetadas pela sua presença espiritual se corporificara na pátria portuguesa, encarnada com descendência mestiça das 4 raças, dos 4 grupos, dos 4 grupos de exilados. Quem eram esses 4 grupos? Os hebreus, os árias, os egípcios e os hindus. Os portugueses, eles traziam na sua formação étnica a mistura desses 4 grupos étnicos que tiveram, né, ali a encarnação dos capelinos. E aqui vale a pena a gente trazer uma passagem do livro A Caminho da Luz. Vocês vejam como é estudar, né? A gente vai trazendo ali recortes de várias obras para a gente entender melhor. E lá no A Caminho da Luz, o Emmanuel, ele vai dizer que alguns milhões de espíritos rebeldes que já estavam ali, né, em Capela, a gente sabe que Capela vinha passando por um processo de regeneração, né, onde eles já estavam no final desse processo de aperfeiçoamento e aí precisavam o quê? Aqueles que não estavam afins com o processo saíssem de lá para um outro lugar. Então, vai acontecer que esses capelinos, grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, vão deliberar, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime, né, aqui na terra longínqua, onde eles aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as suas grandes conquistas do coração. Ó, a palavra coração, retomando aí, né? Impulsionando simultaneamente o progresso da Terra. Então, eles saíam do seu local de origem para um outro local, porque já não estavam mais com afinidade, né? Aquele orbe de Capela estava caminhando para o progresso, eles não acompanharam, eles vêm para cá. Aqui eles vão estar no mundo mais inferior, então eles vão sofrer as injunções de um mundo mais primitivo. Porém, aqui eles vão favorecer o impulsionamento, né, a evolução desse orbe. E foi assim que Jesus recebeu à luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes, que vão trazer no seu coração aquele sentimento de retorno à sua pátria algum dia, a saudade da terra querida. E é por isso que o Aloísio vai dizer que esses espíritos que haviam tecido a mortalha de seus dias mais prósperos traziam a consciência maculada pelo remorso e reclamavam cuidados para os seus pés que sangravam ante as duras penas de uma longa caminhada, né? Esse processo de burilamento do espírito. E por essa razão eles tinham fome e sede de justiça divina. Eles esperavam que ao longo de uma trajetória tão árdua, em torno do seu caminho de redenção, eles pudessem encontrar um local, repositório, né, das suas alegrias, onde eles encontrassem aí a misericórdia. E é por isso que eles deixavam escorrer dos olhos essa qualidade sadia de sonho, né, daqueles que almejavam com mais entusiasmo o frescor de um mundo renovado. Pois quem afunda sob a tirania de massa líquida sempre retorna à superfície com energia exemplar. Ele fala, aquele que se afoga, quando ele retorna à superfície, ele tem uma sede de respirar, um afã para respirar, como se o mundo fosse acabar, uma necessidade de vida muito grande, porque ele estava sem conseguir respirar. Então os capelinos, eles mergulharam sobre o mundo inferior, penando para se reerguer, para alcançarem a redenção. E quando, então, os portugueses, né, que traziam no seu coração essa mistura da origem capelina, eles tinham esse espírito, uma sede
né, de encontrar um local novo, né, onde eles pudessem verdadeiramente ser felizes. E eles trabalhariam sol a sol até que pudessem ver despontando no horizonte de suas esperanças a claridade de um tempo mais alegre. E é assim que esses Lusíadas, que pretendiam guardar o mundo todo no pequeno Portugal, coube a aventura de se lançar ao mar, transformando o Atlântico, transpondo, né, aquele abismo que parecia para eles o Atlântico e que separava, né, o continente europeu das Américas, a aquele local onde ele semearia ali uma nova terra, a terra brasileira. Então aqui a gente vai encerrar o nosso vídeo e depois nós vamos ter outros vídeos para falar de outro pilar étnico que é muito importante para a gente entender essa nossa origem. Um beijo grande para vocês. Até a próxima!